Graça e paz, igreja. Com muita alegria, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estamos com a casa cheia nesse primeiro ano de Adão Orlando. E eu confesso que é uma grande alegria poder receber os amigos aqui, registrando a presença do pastor Noah, nosso parceiro da FLMU. É isso? Nossa parceria para os cursos conectados à área da teologia. E também o Jair, filho do pastor Márcio, que está também nos visitando aqui. O pastor Pedro está conosco. E todos os demais convidados. O Jean, que é o nosso parceiro da Donep lá, de Boca Raton, mas agora está em Tampa. Isso. Nosso presidente do capítulo de Orlando aqui da Donep também. E a todos os demais visitantes. É uma grande alegria poder celebrar essa noite com vocês. E nós temos ainda uma programação extensa. Então eu vou tentar ser breve aqui na minha palavra. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Fernando, me ajuda com o celular que está ali em cima dessa cadeira. Você possa fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós te louvamos, mais uma vez, por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. Nós engrandecemos o teu nome, Deus. Nós sabemos, Pai, que é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos dirige. E essa noite, Pai, nós sabemos que o Senhor tem uma porção nova para cada um de nós aqui. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor possa agir conforme a tua vontade. Nós te clamamos, Espírito Santo, para que esse mover que nós já pudemos sentir no meio dos louvores, que ele também se manifeste, Deus, através dessa palavra, através de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer ainda aqui, meu Deus. Eu te peço, Pai, que pessoas saiam daqui transformadas nessa noite. Eu te peço, Senhor, que pessoas saiam curadas daqui essa noite. Eu te peço, Pai, que perdões sejam liberados aqui, meu Deus. Que nada daquilo, ó Pai, que tenha nos prendido, tenha nos travado, possa persistir depois dessa noite. Nós te clamamos, ó Deus, que haja um ato profético celebrado nesta noite, Pai, aonde os céus se abrirão sobre as nossas cabeças, e nós iremos ter uma nova posição de fé diante do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu trouxe um texto que está em Romanos 12, verso 2. E antes que eu leia o texto, Romanos 12 é um chamado para uma vida cristã, aonde nós começamos com um compromisso individual com Deus, prático e aplicável, que ele se manifesta através do amor, da humildade e da nossa capacidade de servir ativamente na comunidade onde nós estamos inseridos e o mundo por onde nós passamos. Quando nós olhamos para a igreja Adão Orlando, nós olhamos a figura de alguém que, assim como o tema que o Senhor me deu essa noite, é uma pessoa capaz de gerar uma visão. Primeiro, eu quero destacar que esse ano a Adã Brasília, ela traz um tema sobre posicionamento. Então, nós teremos aqui algo sobre posição, algo sobre visão e algo sobre fé. Então, eu queria que você abrisse o seu coração para que o Senhor pudesse falar contigo através dessa mensagem. Então, vamos ler. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jefferson, você pode colocar no telão aqui o nosso tema? O tema dessa mensagem, então, é alinhados para vencer. Posição, visão e fé. Todos nós
para que nós possamos alcançar uma vitória, nós precisamos de alinhamento. E eu quero dar um exemplo aqui para vocês de um carro desalinhado. Geralmente isso é mais para homem, né? Mas mulheres, tentem me acompanhar aqui. Um carro desalinhado, geralmente, ele começa a comer o pneu de forma irregular. Você começa a gastar um pouco mais com combustível. O volante, geralmente, ele começa a puxar. E você tem algo que faz com que você não tenha uma viagem segura. Você fica um pouco desconfortável com tudo que está acontecendo. E a grande verdade é que na nossa vida espiritual é exatamente da mesma forma. Quando você não tem um alinhamento com o Senhor, você também vive esse desconforto. O que nós vemos é que para que você possa vencer, não basta você sair correndo. Você primeiro precisa ter uma posição certa. Essa posição precisa te dar uma capacidade para que você gere uma visão positiva. E aí você usa uma capacidade de fé absurda para fazer com que você conquiste aquela posição a qual você se colocou. Esses dias nós temos um grupo de homens aqui, que nós estamos ainda no planejamento de jogar um tênis, e por algum motivo, já há quase 2 meses, esse tênis não acontece por conta de chuva ou outra coisa. Mas a gente sempre usa esse tempo da quinta-feira para que a gente possa ter um alinhamento dos homens. E uma dessas quintas-feiras, nós tivemos a oportunidade de ir para o kart. E chegando lá no kart, eu olhei para ele, olhei para os homens que estavam juntos ali, e falei, bom, eu vou levar o primeiro lugar. Primeiro, eu já me posicionei de uma forma qual eu já consegui enxergar eu ali naquele primeiro lugar. Então, quando foram selecionando ali os karts, eu já sabia qual era o kart que eu ia entrar. Na corrida, na tomada anterior, eu fiquei avaliando ali os karts, para eu saber qual que seria o kart possível de eu sentar. Quando nos chamaram, eu sentei naquele kart, eu já estava numa posição um pouco mais à frente dos meus competidores. Cadê o Marcos? Dos meus competidores, né, Marcos? E aquela posição, ela me deu uma certa vantagem. Quando abriu então a partida, eu já consegui me colocar à frente daquele pelotão, e dali eu não saí mais. A minha meta era ver aquela bandeira quadriculada. E eu via aquilo antes de eu começar a minha corrida. A fé que eu usei para que eu movesse todos os meus competidores foi uma fé absurda. O fato é que o primeiro lugar chegou na minha mão. Nós precisamos, em tudo que nós formos fazer nas nossas vidas, nós precisamos estabelecer um alinhamento para todos nós. E é tão interessante que eu acabo replicando isso para tudo que eu vou fazer na vida. Eu não sei você, como você tem feito, mas se é no mundo dos negócios, você precisa usar um alinhamento com o seu time para que você possa obter o resultado correto. Quando nós trazemos para a dimensão espiritual, é impossível você avançar no mundo espiritual, você acessar o céu, sem que você de fato se disponha a estar alinhado àquilo que o Senhor tem colocado para a sua vida. E essas 3 dimensões que eu trouxe essa noite, que é posição, que é visão e que é fé, elas precisam falar conosco de alguma forma. Quando nós recorremos a esse atributo ou a esse ponto, que é o ponto da posição, eu olho para o mundo da estrutura da guerra, dos soldados, e eu percebo claramente que um soldado mal posicionado é o primeiro alvo a ser abatido. Não existe você entrar nos ambientes sem que você consiga ter um posicionamento. Todas as vezes que nós entramos nos lugares de forma não intencional, é onde nós temos os nossos piores resultados. Todas as vezes que eu entro no lugar, sabendo qual é a minha identidade em Deus, sabendo qual é a posição que eu preciso para aquele ambiente, é onde eu consigo obter os resultados que o Senhor pode me entregar.
quando eu olho a minha relação com Cristo Jesus, eu consigo entender que a posição, ela tem um significado. Em primeiro lugar, eu olho que a minha posição em Deus é aonde Ele tem me chamado. Eu preciso saber que aonde o Senhor tem me chamado, é aonde eu preciso fincar as minhas bandeiras. A outra questão, quando eu olho para esse ponto, posição, em Cristo Jesus, é que eu não devo e eu não posso negociar sobre a minha obediência ao Senhor. Eu preciso obedecer a Cristo em todo tempo e a todo momento. E eu preciso permanecer firme mesmo diante as adversidades. Aqui, às vezes, é fácil nós nos depararmos com as adversidades. Quantas pessoas que têm esse momento de transição, onde nós estamos imigrando, e você precisa, ou você é empurrado a sair da sua zona de conforto. No Brasil eu tinha uma graduação, e aqui hoje essa graduação, ela não vale tanto. No Brasil eu tinha uma posição empresarial confortável, e aqui eu não consigo empreender de pronto. Eu sou levado a sair da minha posição de tranquilidade e começar a encarar as minhas adversidades. Eu quero te perguntar, qual é a sua posição diante das adversidades que têm sido apresentadas a você? Josué capítulo 1, verso 9, nós temos uma mensagem que é dada a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aqui Josué estava sendo chamado para poder suceder uma das maiores figuras da Bíblia, que era Moisés. E essa responsabilidade que estava sobre Josué não era tão simples. Moisés era aquele que já tinha conseguido fazer com que Faraó liberasse o povo, e eram mais de 2 milhões de pessoas. Agora, como que Josué assume uma função tão importante, que era de então fazer com que esse povo entrasse em Canaã? Se você tivesse hoje nessa situação, das adversidades batendo a sua porta, e você recebesse uma incumbência tão alta como essa que Josué recebeu, qual que seria a sua tomada de decisão? Olha, agora eu não posso? Agora as coisas não estão exatamente como eu gostaria? Eu quero te dizer, quando você se posiciona diante de Deus, os céus se posicionam diante de você, diante da sua vida. Um posicionamento de fé, ele incomoda no mundo espiritual. Aqui, a Ariane, um dos louvores aqui, ela fala que o diabo está ao derredor, mas os anjos de Deus estão ao nosso redor. Então, com base em fé, eu preciso fazer com que o meu posicionamento diante do Senhor, ele determine o favor que Deus ele vai derramar sobre a minha vida. Não pode ser o contrário. Quando nós vamos para a visão, nós temos uma passagem em Provérbios capítulo 29, verso 18, que vai dizer que, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aonde não há visão, o povo se perde. Pastor Marcos, Pastor Márcio, no primeiro 3F, um seminário de fé, finanças e família, que teve aqui em 2023, ao terminar ele o seminário, ele sai daquele ambiente onde foi realizado o seminário, e ele fala: Eri, aqui dá uma igreja, não dá? Os olhos dele chegavam a brilhar. Eu já mais, minha visão empresarial, eu falei: pastor, eu vou na sua fé. Mas a grande verdade é que quando o pastor Márcio, ele olhou para aquele ambiente, ele já via essa igreja cheia. Era essa a verdade. O pastor, então, a partir daquele momento, ele começa a dar vários passos de fé. Primeira posição dele é que essa igreja seria uma realidade. O segundo foi a visão que o Senhor deu ao pastor Márcio. E essa visão e sonhos mostrava para ele
a igreja Adã aqui, começando em Orlando, e ela avançando até a metade dos Estados Unidos. O pastor Márcio, depois dessa posição, depois dele gerar essa visão, nós então temos a alegria de ter um encontro entre ele e o pastor Wellington, que está aqui. E nós começamos então uma relação entre o pastor Márcio e o pastor Wellington. Então, a nossa primeira movimentação da igreja Adã, de forma mais expressiva, ela acontece nessa aliança que foi celebrada com o pastor Wellington. Se nós não temos uma visão, o povo, ele se perde. A visão de Deus, ela vai além das circunstâncias. Qual tem sido a visão que você tem gerado a seu respeito diante do Senhor? O que o Senhor tem te mostrado? Olha que tem uma diferença entre visão e vista. A vista é aquilo que nós vemos dentro do mundo natural. A vista é aquilo que os meus olhos conseguem enxergar ao meu lado. Geralmente a vista, a única coisa que ela vai te dar a possibilidade de você enxergar são todas as circunstâncias às quais você está suscetível a elas. A visão, você vê além, você vê adiante. Quando nós olhamos para algumas figuras bíblicas, como Abraão, nós olhamos um Abraão que ele é capaz de enxergar as promessas que o Senhor havia dito a respeito dele. Abraão, ele não olhava com os olhos naturais para que ele tomasse a decisão de levantar e sair do meio da sua parentela. Então, eu gostaria que você, nessa noite, você começasse a trazer essa perspectiva da visão que o Senhor tem colocado no seu coração. A visão de Deus, ela não se limita ao tempo presente, mas ela te projeta para um futuro que Ele mesmo já disse a seu respeito. Em Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, vai dizer que os caminhos dele são maiores que os seus. Vai dizer que os pensamentos dele são maiores do que os seus. E aí eu te pergunto, por que você ainda tem se permitido a ficar travado aonde você está? Por que você não tem rompido de acordo com as visões ou com a visão que o Senhor tem te dado? Hoje no mundo dos negócios, quando eu vou conversar com algum empresário, a primeira coisa que eu quero buscar dele é qual que é a sua visão que você tem do seu negócio. E pasmem vocês que muitos deles não têm uma visão clara. Muitos, a única coisa que eles querem de verdade é pagar a conta do mês. Se você não é capaz de gerar uma visão de futuro, e para isso nós vamos usar o último recurso ali, que é o recurso da fé, eu quero te dizer que você está fadado ao insucesso em qualquer posição que você ocupe na sua vida. Nós não fomos chamados para que nós pudéssemos ter uma vida de fracasso, uma vida de derrota, mas nós fomos chamados para que nós pudéssemos viver a abundância no Senhor. E aí eu quero falar sobre a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquelas coisas que nós não vemos. Você tem andado por fé? Ou você só consegue andar de acordo com aquilo que você pode enxergar? O que nós estamos experimentando aqui na igreja Adã é que a fé, ela faz com que tudo aquilo que seja impossível se torne um testemunho. No domingo passado, no sábado passado, eu tive a oportunidade de recordar uma das pessoas que chegou à igreja de Orma Beach, que foi a Ivana. A Ivana chegou numa demanda totalmente complexa, de uma vida muito dura, né, pastor? Ela teve uma dificuldade e ela passou por uma cirurgia, e essa cirurgia, com uma bem complexa, a dor dela não cessava. Então ela vivia todos os dias com uma dor absurda. Ela conseguiu identificar que havia acontecido ali um erro médico,
Só que os médicos se protegiam e ela não conseguia resolver a demanda dela. A pastora Tatiana está aqui também, lá de Ormond Beach. E a pastora Tatiana, ela começou a pagar um preço de oração pela vida da Ivana. E a pastora Tatiana, ela já começava a falar sobre como ela estava vendo a Ivana hoje. E ela desafiou a fé da Ivana. A Ivana chega um dado momento pedindo para que as outras mulheres falassem para a pastora Tatiana. Falou, não, para. Porque parece que do jeito que você fala, parece que eu não tenho fé. O fato é que, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a pastora Tatiana não é de parar. Não é de parar. A Ivana, então, ela continua com aquelas dores. Só que agora a Ivana, ela começa a mudar um pouco a perspectiva de vida dela. A Ivana começa a mergulhar na leitura da palavra. Ela começa a se tornar presente nos eventos que nós fazíamos. E ela começa a experimentar agora de algo novo que o Senhor estava trazendo ao coração dela. As dores não diminuíam tanto, mas agora a posição dela já era um pouco diferente. A Ivana agora começa a falar de uma visão que a gente ainda não conseguia enxergar na vida dela. A Ivana então agora começa a saber que existe possibilidade para que ela possa ser curada. Então, a Ivana, tudo muito bem com o Senhor, ela é parada no trânsito e a Ivana não tinha a drive license dela. A Ivana agora se vê do lado de fora do carro, algemada, seguindo para a delegacia. A Ivana talvez seja o retrato de muitas das pessoas, amigos que nós temos, com esse momento agora da imigração, com o status migratório dela totalmente complexo. A Ivana é levada à delegacia. A Ivana fica presa no meio de outros homens, outras pessoas, totalmente diferentes dela. Só que a Ivana, naquele ambiente, ela orava e falava com o Senhor. A Ivana, no outro dia, ela sai da prisão. Ela sai da prisão e agora ela tem uma responsabilidade de comparecer à corte. A Ivana, continuando nas nossas células, pedindo oração, dando testemunho sobre aquilo que o Senhor estava fazendo sobre a vida dela, em relação às dores dela. Só que a Ivana, ela precisa passar por uma cirurgia de urgência. Ela estava começando a perder os movimentos das pernas dela. A Ivana, ela entra no hospital com a sua Bíblia e fazendo posts todos os dias daquilo que o Senhor estava falando com ela. A Ivana passa pela cirurgia e ela sai, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, perfeita daquela cirurgia. Ela então agora ainda tinha o retorno para a corte dela. E a Ivana tinha dentro do processo de imigração dela uma oportunidade. Só que essa oportunidade não chegava e a data da corte estava muito próxima. Tudo dizia para ela que agora tinha tudo acabado. Só que a Ivana não esmoreceu. Ela continuava orando, continuava crendo, continuava dando testemunho. E ela, num dado momento, ela chama as filhas e fala, olha, eu queria fazer uma viagem com vocês. Porque a corte é agora e eu não sei exatamente o que vai acontecer. As filhas estão bem encaminhadas, as filhas agora vendo passo de fé da mãe, elas estão agora louvando e adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Elas começam agora a dar testemunho. O esposo e namorado agora estão chegando ao Senhor Jesus Cristo, são americanos. E ela faz a viagem com as filhas. A viagem, ela subindo lá umas montanhas, né, pastora? Postando lá. E eu impactado com aquilo que o Senhor já tinha feito sobre a cura dela. No terceiro dia de viagem, a Ivana recebe uma mensagem. Aquela situação relacionada ao status migratório dela chega antes da corte. E a Ivana agora ela tem drive license, ela já está preparando para receber o documento dela. E tudo mudou por conta de um posicionamento em fé que a Ivana ela teve. Então nós vemos na história da Ivana que a fé, ela transforma o impossível em testemunho. E eu quero que você compreenda isso. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver homens, como eu citei aqui, Moisés, que chega então agora
na beira do mar, e os homens dizem a Moisés: Moisés, você está maluco, você estava achando que o Egito já não tinha sepulturas suficientes, agora traz a gente para morrer aqui. E Moisés toca as águas, e o mar se abre. Nós olhamos um Davi, que chega no campo de guerra, e vê Golias desafiando o Deus dele, e aqueles homens todos acuados, e Davi, ele ouve aquilo que Golias estava falando, e ele, com um passo de fé, ele pega aquelas 5 pedrinhas, e uma única pedra foi o suficiente. O que muda essa trajetória, essa história, não era necessariamente aquela pedra que Davi lançou, mas era o que estava atrás da pedra. E eu quero que nessa noite você seja capaz de gerar esse mesmo quadro de fé sobre a sua vida. E o que nós temos aprendido, o que nós estamos vivendo aqui com Adão Orlando, é que a fé, ela não é uma emoção. A fé é uma decisão de você crer, mesmo que existe acontecendo ao seu lado situações que talvez você possa dizer: agora acabou. Mas você não para, você continua avançando. Nós, hoje pela manhã, eu faço uma live todos os dias 5 horas da manhã, e nós estamos lendo o livro de 2 Samuel, hoje seria o capítulo 18, e ali no momento, quando a gente estava preparando para a oração, um dos homens pede uma oportunidade de fala. Ele fala: olha, eu quero dar um testemunho. Alguns meses atrás, numa vida totalmente torta, totalmente perdido, eu me envolvi com coisas erradas, e fui parar com uma tentativa de homicídio. E eu quero dizer para vocês que o que Samuel está mostrando para a gente aqui sobre as consequências do pecado de Davi, eu já entendi tudo. E daqui a 5 dias, eu vou ter que me apresentar, porque eles querem que eu vá a júri popular. Só que eu já entendi tudo. Se eu for preso, ou se eu for solto, eu sei que agora eu estou no centro da vontade do Senhor. Esse grupo me mostrou que eu não preciso chegar aqui pensando que Deus, ele tem que me livrar do problema ou do pecado que eu cometi. Mas eu sei que o Senhor tem me tratado nesse momento. E era um dia de leitura, e essa leitura não aconteceu, porque o testemunho já encheu aquela live. Eu quero que vocês saiam daqui com esse sentimento dessa fé. Para eu fazer um fechamento aqui, imaginem que vocês aqui agora estão com um arco na mão. E esse arco, ele tem uma flecha, e o seu objetivo é acertar um alvo. Se você pega esse arco, e você coloca o arco de qualquer forma, a flecha de qualquer forma no arco, por mais que você seja o cara melhor de mira, você não vai acertar o alvo. Para você acertar um alvo, você precisa fazer com que a sua flecha esteja alinhada com o seu arco. Você precisa ter uma visão correta do alvo que você vai acertar. E você precisa crer que a força que você está colocando nesse arco é a ideal para que a flecha acerte o alvo. Nós temos na nossa vida essa mesma situação. Se nós continuarmos levando uma vida a qual eu simplesmente sou levado pelo ambiente, eu não vou experimentar daquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. E eu gostaria, chegando aqui já no encerramento da minha fala, eu gostaria que você pensasse em algo nessa noite. Eu gostaria que você trouxesse um desafio pessoal para você. Que essa semana você pudesse olhar e enxergar qual é a área da sua vida que você precisa ter um novo posicionamento, que você precisa realinhar. É a sua família? É a sua fé? É como você se relaciona com Deus? É o seu negócio?
qual é a demanda que você tem diante do Senhor nessa noite, para que você possa pagar um preço de oração sobre ela. Qual é essa demanda? Quando você identificar o que eu preciso buscar esse realinhamento no Senhor, comece a se perguntar, qual é a posição que eu estou tendo diante do Senhor para essa demanda? Eu tenho tido uma visão que vem da parte de Deus na minha vida? Eu estou vivendo pela fé ou estou vivendo pelas circunstâncias? Se faça essa pergunta, seja honesto contigo. E ore para que o Senhor possa fazer com que você tenha uma posição clara diante dele. Para que a sua visão seja aberta. Para que você comece a andar agora em base em fé. Para que você não fique mais parado pelo medo, por aquilo que as pessoas têm dito a seu respeito, por esse ambiente onde as pessoas estão dizendo que nunca se viu nos Estados Unidos algo que está acontecendo agora com essa parte migratória. Eu quero que você possa romper essa semana, que você possa experimentar dos milagres, assim como eu citei aqui sobre a vida da Ivana, assim como nós estamos vivendo aqui na Adam Orlando ao longo desse 1 ano. Existem coisas que nós estamos vivenciando aqui. O pastor Wesley, que é o nosso pastor aqui, ele, com a situação migratória dele, ele precisou retornar ao Brasil e tem preparado um novo tempo para que ele possa estar aqui. Todos que conhecem o pastor Wesley, ele ficou aqui 1 ano e 8 meses e ele retornou ao Brasil. E todos poderiam dizer assim que ele não voltaria mais. E o fato é que há 3 semanas, ele esteve aqui conosco, nós tivemos um culto maravilhoso, e Deus tem preparado algo novo para essa igreja, e nós cremos que é só o começo. Nós estamos andando com base em um posicionamento que foi dado pela igreja em Brasília, nós estamos andando com uma visão clara que o pastor Márcio tem dado, e nós estamos andando com fé. Nós olhamos hoje para esses bancos cheios e nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. E eu gostaria de deixar um convite para que, se você não tem congregado em alguma igreja, que você conheça um pouco mais a Adam, que você possa participar dos nossos cursos de família, que você possa trazer alguma pessoa conhecida para que possa congregar aqui conosco. Amém? Eu gostaria de passar, então, a palavra ao pastor Wellington. Ele vai trazer para nós aqui o tempo da nossa ceia. Eu agradeço a cada um de vocês pela presença essa noite. Amém. Graças a paz, igreja. Um amém mais caloroso. Graças a paz, igreja. Dá uma chacoalhada aí no seu irmão. Fala com ele assim: que noite especial. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Amém? Quantos recebeu essa palavra? Estava aqui ouvindo o Eri ministrando e passa um filme na nossa cabeça, né? Como que 1 ano parece que é um dia e 1 mês. Era ontem que nós estávamos ali em casa, na cela, e ali a gente pegou a chave. O pastor Márcio estava lá, a gente orou, consagrando aqui esse lugar ao Senhor, e parece que foi ontem. Então tudo indica, e algo cada vez mais é claro, irmãos. O tempo de buscar Jesus é hoje, é agora. Não é amanhã. Eu tenho falado isso há algum tempo ali na nossa igreja lá em Ormond. Eu não posso deixar para amanhã o que Jesus me chamou para fazer hoje. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria convidar aqui os nossos missionária Vívia, nosso presbítero Jefferson. Nós vamos estar orando pelos elementos da ceia.
Então eu queria convidar você mesmo sentado, que estendesse as tuas mãos. Nós vamos orar por esse pão, nós vamos orar por esse suco de uva. Eu quero convidar toda a igreja a fazer parte desse momento, amém? A fazer parte desse momento de ceia. Nós somos um corpo, nós pertencemos ao mesmo reino, é isso que alegra meu coração. Nós estamos aqui nessa noite entre irmãos, então você é bem-vindo a participar da ceia, amém? Vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome. Senhor, nós queremos participar da mesa do Senhor nessa noite. E queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá para participar desse momento. Nós queremos te apresentar, Pai, o suco de uva que representa o teu sangue, esse pãozinho que representa o teu corpo. E que ao ingerirmos esses elementos, Senhor, esses elementos tão simples, nós possamos de fato lembrar de Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Nossa querida Vívia e Jéssica está passando, você tem a liberdade. Eu quero compartilhar um texto que está no livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 7. Lucas capítulo 22, nós vamos ler do verso 7 até o verso 20, amém? Vou dar um tempo aí para você abrir a tua Bíblia, acessá-la no teu celular. Lucas capítulo 22, verso 7, nós vamos ler até o verso 20. O texto diz assim: chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que comamos. E lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes respondeu: quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segui ele até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. E eles foram, achado tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais comereis até que se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai e reparti entre vós, pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vinde até que venha o reino de Deus. Então pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Versículo 20, semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Irmãos, eu queria, antes da gente cear, só trazer uma reflexão sobre essa passagem. Chorei muito, irmãos, porque cada vez mais eu vejo que Jesus quer nos levar para um lugar tão simples, e muitas das vezes a gente perdemos essa simplicidade. Hoje pela manhã eu estava compartilhando com a minha esposa, e o testemunho testificou depois que eu saí da Donep, ali da reunião. Eu estava indo lá para a Donep de manhã, e estava sozinho no carro, então eu coloquei o volume lá no último estágio ali, e ali eu estava adorando, e eu comecei a chorar, comecei a orar, e em um determinado ponto da estrada, o som do meu carro fez assim, ó, puf, parece que estourou os alto-falantes. Só que quando estoura os alto-falantes, eu também parei de orar e parei de adorar, e fiquei preocupado. Aí eu cheguei lá na Doné, participei, cheguei a compartilhar com ele, só que no momento que eu estava ali, o Senhor falou no meu coração: você não precisa,
e quando desligar os telões, e quando não houver mais o som, a tua adoração não depende disso. Amém? E eu ouvi aquilo, eu falei, vai testificar depois que eu sair daqui, entrar no carro e o som funcionar. E depois que terminou a reunião, eu entrei no carro, liguei o carro, o som estava funcionando perfeitamente. Mas Jesus queria me ensinar algo, e aí justamente aqui dentro da ceia que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Olha que interessante que aqui eles estavam preparando para a Santa Ceia? Não, estavam preparando para a festa da Páscoa, ou a festa dos pães asmos. Só que, quando a gente chega aqui no versículo 16, pois vos digo que não comereis até que venha e cumpra o reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice e deu graças. E aqui estava assim, sendo instituída a Santa Ceia. Mas olha que interessante, como que foi instituída a Santa Ceia? Ela foi instituída de forma tão simples. Não houve um chamado, Jesus não falou assim, olha, apóstolos, vamos nos reunir porque eu vou ensinar algo para vocês hoje. Manda chamar muitas pessoas, não. Estavam ali preparando uma mesa simples que era para comemorar a festa da Páscoa. Então a ceia foi instituída de forma simples. Fala com o teu irmão do seu lado assim, a ceia foi instituída de forma simples. E os discípulos não estavam entendendo nada. Logo abaixo, versículo 17, então Jesus pegou o cálice, deu graça e disse, tomai e reparti entre vós. Pois vos digo que não bebereis do fruto da vinde até que venha o reino de Deus. Depois ele pegou o pão. Então a Santa Ceia foi instituída de forma simples. Os elementos que Jesus usou também eram elementos simples. Um pãozinho e um cálice. É o que tinha na mesa. Ele não pediu passar lá vamos assar ali um churrasco, vamos fazer uma festa, vamos ostentar para mim poder instituir algo que vai ser por gerações e gerações. Não, ele usou a mesa que era para celebrar a Páscoa, para instituir a Santa Ceia de forma simples, usando elementos simples. E como que foi a celebração? De forma simples. Ele pegou o pão e pegou o cálice, é o que tinha na mesa, irmãos, e deu graças. O que eu quero que vocês entendam nessa noite? Existe um lugar que a minha memória, a tua memória não pode perder, que é a simplicidade do Evangelho. E quando apagar os telões, e quando não houver mais som no teu carro, como Jesus falou comigo pela manhã, aonde está a minha adoração? E sabe o que é mais tremendo? Que Jesus disse assim, olha, fazei isso aqui que vocês estão fazendo, vocês vão fazer em memória de mim. Jesus não falou isso quando ele estava lá ressuscitando mortos. Jesus não falou isso quando ele foi transfigurado. Mas ele falou uma mesa de forma simples, vocês vão fazer isso em memória de mim. Então Jesus, ele prende a minha memória e a tua nessa noite, num lugar simples, numa mesa simples, com elementos simples, que é a simplicidade do Evangelho. Irmãos, existe um lugar que eu tenho clamado ao Senhor, que é voltar ao primeiro amor. Quantos de nós, muitas das vezes, irmão, perdemos o primeiro amor, perdemos a essência daquilo que é santo, perdemos a essência daquilo que é simples, e nos perdemos em glamour, ostentações. Não é esse lugar que o Senhor tem para ti. Amém? Faz sentido, igreja? Assim foi instituída a Santa Ceia, numa mesa simples, Eri, com elementos simples. Sabe por que nós estamos fazendo isso aqui nessa noite, irmãos? Porque aconteceu nessa mesa. E Jesus nessa noite, ele chama eu e você, com esses elementos simples, que é um pão, isso que é simbólico, para prender a minha atenção, a tua atenção e nossos corações nele. Amém? O resgate da memória. Porque quando você senta nesse banco e a gente para fazer esse momento aqui, você lembra do sacrifício dele. Ele disse aqui, olha, pois vos digo que não bebereis o fruto da vinde até que venha o reino de Deus. Pegou o pão, isso é meu corpo que é dado por vós em memória de mim.
Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. A simplicidade do Evangelho, irmãos. E quando eu tenho essa oportunidade de cear nessa noite, sabe o que vem muito forte no meu coração? É Jesus prendendo o meu coração, prendendo o teu coração na memória de um lugar simples, numa mesa simples, com elementos simples, para mostrar que um Deus todo-poderoso é um Deus simples. Ah, meu Deus do céu, eu não sei aonde está o teu coração nessa noite, mas Jesus fala com você, volta para a simplicidade do Evangelho. Volta para aquilo que é simples. Não complique, irmãos. Não complique, Jesus é descomplicado. Quando eu pego esse pão, eu falo assim, Jesus, obrigado. Porque o teu corpo é representado por um pedacinho de pão. Quando eu pego esse cálice de suco de uva, eu falo assim, Jesus, obrigado. Pelo que o teu sangue que foi derramado na cruz é representado por um suquinho de uva. Mas que traz a mim e a você nessa noite uma memória extraordinária de um Deus todo-poderoso, mas que é simples. Amém? Eu não sei aonde está o teu coração, mas eu digo para você, devolva ele para a simplicidade do Evangelho. Às vezes temos tudo e não temos nada. Às vezes participando de muitas coisas, mas com motivações erradas, com o coração longe daquilo que é simples. Amém? E eu vindo embora para casa, eu falei assim, Jesus, eu não preciso de telões, eu não preciso do som lá no talo para te adorar. O Senhor é simples, e o Senhor recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, na simplicidade da minha voz, do meu coração. Amém? Queria que você pegasse o teu pão nessa noite, em memória dele, Jesus que é tão simples, mas poderoso, extraordinário, e agradecesse a ele, Jesus, obrigado, pelo teu corpo que foi rasgado naquela cruz pela minha vida, para me resgatar dos meus pecados, para me limpar da minha imundícia. Nós fazemos isso nessa noite, Jesus, para lembrar de ti, para dizer que tu és poderoso, que nós te amamos e que nossa vida te pertence. Vamos todos juntos participar, amém? Agradeça o Senhor no seu lugar. Jesus quer trazer a memória tua para um lugar simples nessa noite. Talvez é para um lugar onde tudo começou. Quantos aqui lembram do primeiro toque, do primeiro contato que você teve com o Espírito Santo? É para esse lugar que o Senhor quer prender o teu coração. O primeiro amor, irmãos, aonde você derramava lágrimas, aonde você passava horas e horas com Ele sem se preocupar. Jesus, nós queremos voltar para o lugar da simplicidade. Jesus, nós queremos guardar o nosso coração no lugar da simplicidade. Nós queremos viver essa nova aliança, Deus, de uma forma plena, verdadeira e sincera. Semelhantemente, versículo 20, ele pegou o cálice, depois de cear, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Um elemento simples, representando o sangue todo poderoso do nosso Senhor Jesus. E esse cálice, irmão, é o cálice da nova aliança. E de fato, se você tem uma aliança com Cristo, olha para o teu irmão aí, você tem uma aliança com o teu irmão também. Então eu quero convidar você a trocar o teu cálice com o seu irmão. Amém? Se seu cálice estiver comendo suco um pouquinho mais, nivela ele aí. Amém? Mas troca com o teu irmão, fala para ele assim, eu tenho uma aliança contigo. Essa aliança foi conquistada na cruz. Nós te adoramos, Jesus. Fica à vontade, amém? Troca por quantas pessoas você quiser.
quero convidar você a tomar desse cálice. Amém? Pode todos tomar. E celebra o Senhor Jesus com gratidão no teu coração. Obrigado, Jesus. Jesus, Tu és maravilhoso, precioso. Obrigado pelo Teu sangue, obrigado, Jesus, pelo Teu corpo. Obrigado por essa nova aliança. Essa nova aliança que nos traz redenção, essa nova aliança, Jesus, que nos ligou novamente ao Pai, que nos dá hoje livre acesso, essa liberdade de viver a simplicidade do Evangelho, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Venceste, tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, e teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás, poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Aleluia. Dá um aplauso para Jesus, amém? Nós queremos prender a tua atenção por mais alguns minutinhos. Depois nós vamos ter um delicioso jantar ali. Então não vá embora correndo, amém? Nós queremos passar aqui 2 vídeos. Eu queria que você se assentasse por alguns